não bastou essa gravação de quase 50 minutos do escritório, né? Ele queria outros, ele queria do deputado Janene, ele queria tudo. Naquela época ele já procurava correr atrás do PT, de gente do PT, do Zé Dirceu, de tudo isso aí. Era isso que ele queria. E naquela época já, eles, clandestinamente, eles já grampeavam o ministro Gilmar Mendes. Eles grampeavam a esposa dele já... Isso de que maneira? O grampo ambiental, na sala? Não, eles pegavam o telefone e colocavam no guardião e gravavam tudo. Grampo telefônico. Grampo? Telefônico, ouvindo conversas do ministro sem qualquer autorização judicial que valha. Nada. E o que ele fazia aí? Quando ele pegava alguma coisa nas gravações que ele poderia usar oficialmente, né, o próprio agente da BIM, que ficou comigo um ano aqui, ele falou, né, ele pegava, retroagia num pedido para grampear aqueles números e esquentava a gravação. Era isso que ele fazia. Nossa. E o resto ele fazia para chantagear. Agora, Desculpa, eu queria só perguntar especificamente em relação, porque é o que houve mais destaque na reportagem de hoje, a esse grampo, ao que o senhor fez e teve que voltar a fazer com o presidente do Tribunal de Contas. Isso foi negociado com o seu advogado? Nada. Isso foi uma pressão por parte do procurador? Como foi que se deu a combinação para ver esse grampo que hoje a gente viu ali na reportagem do UOL? Não, ao contrário, ele me proibia de falar com os advogados, ele não queria que eles participassem nem peticionassem para ele relatar nada. Ele me chamava direto no gabinete dele e falava para mim, que dia que você vai... Chamava no gabinete para falar sem presença de advogado do senhor? Nada, pelo contrário. Não queria que eu falasse, que eu comunicasse o que eu ia fazer, as tarefas que eu ia fazer para os advogados. Entendeu? Ele não queria, porque ele não queria que registrasse aquilo. Ele não queria. Aí ele falava comigo no gabinete, e aí ligava para o Januário Paludo e para o Carlos Fernando, para o Deltan Dallagnol, do gabinete dele, e já combinava comigo, junto com eles, o que eu deveria fazer e o dia, e a Polícia Federal estava lá gravando, fazendo, e ele usava ou não. Como ele pegou a fita dos desembargadores da famosa festa da cueca, ele pegou os desembargadores em vídeos recebendo dinheiro do TRF4 e não fez nada com ninguém, chantageou essa gente até que ninguém conseguia reformar mais as sentenças dele. Foi isso que ele fez. O senhor acredita que então utilizava o conteúdo obtido nesses grampos ilegais de desembargadores para obter vantagens processuais para ele? Quer dizer, para que esses se sentissem inibidos a eventualmente rever uma decisão dele que é no juiz de primeira instância, é isso? Depois que ele pegou essa gravação, nunca mais o TRF4 reformou uma só sentença dele. E depois da Lava Jato, ele chantageou o ministro Félix Fischer, que era o relator da Lava Jato, entendeu? Ele chantageou o ministro com uma coisa que eles pegaram do filho quando era advogado, eles chantagearam o ministro Félix Fischer, que também, entendeu? Tudo que ele mandava só referendava. Era chamada, a turma dele, que era a 5ª turma do STJ, era chamada a Câmara de Gás. Era tudo chantageado diretamente por ele. Ele chantageava e falava, olha, eu não vou fazer nada, nós pegamos isso daqui, eu vou poupar você, mas me ajude com essas coisas. É assim que ele funcionava. Imagine esse cara. Esse cara foi ministro da Justiça, com a PF na mão, com a BIM na mão. Imagina se ele fez isso na primeira vara, 20 anos atrás, imagina com um ministro, com poder de ministro, o que esse cara conseguiu, o que ele fez de ilegalidade lá dentro para chantagear um monte de gente para conseguir trafegar. Deputado, é aí que eu queria entrar na conversa com o senhor. Isso tudo demonstra que não foi um fato isolado, era um modus operandi do Sérgio Moro. O senhor acredita que se investigar mais, vai aparecer mais crimes, vão aparecer mais coisas que envolvam o nome dele e de toda a trupe dele também? Veja bem, isso que vocês viram hoje é 0,01% das coisas que eu fiz. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. A primeira. E era obrigação minha fazer. Ele fala que eu saí grampeando. Não, eu tinha lá
nas obrigações que eu tinha para ele não me voltar a me prender, a não voltar a fazer isso, a chantagem toda que ele fez, está escrito, está tudo nos autos em 30 tarefas. Por isso que eu falei, eu não estou chutando. Ai, me disse que mandou. Não, ele que entrou nessa. Tudo que ele falar, eu vou desmontar ele com o que ele assinou nos autos. Ele assinou para grampear deputado do Estado Federal, estadual, está tudo lá. Então, isso que apareceu hoje é um pouca coisa do que veio. Porém, entendeu? Se cair o sigilo, se cair o sigilo disso daí, o ministro derrubar o sigilo e tudo vier à tona, eles não... Essa turma toda, eles vão para a cadeia imediatamente, porque são crimes continuados de 20 anos, fizeram na Lava Jato, me usaram na Lava Jato, usaram das minhas amizades, do meu network com políticos, com várias pessoas, para perseguir o PT, para perseguir o presidente Lula, perseguir a presidente Dilma, tudo. Eles já gravavam isso naquela época, como o Deltan está falando agora, que eles tinham lá um negócio que não era grampo, era só para gravar as ligações de proteção do MPF. Mentira! Eles tinham esse aparelho. Eles tinham esse aparelho desde a minha época, eles já grampeavam lá todo mundo ilegalmente, depois esquentavam com o Moro. É uma quadrilha dentro do judiciário, né? E eles tinham a linha do PSDB e eles queriam pegar o PT, eles queriam pegar o Lula, queriam pegar todo mundo para desmanchar o partido político. Existia um projeto de poder. Essa turma é isso daí. E eles conseguiram ir até o limite de prenderem o presidente Lula. O senhor foi usado como uma espécie de laboratório para eles, um modelo? Claro, eu falei isso, já denunciei isso. Eles me usaram, porque, veja, eu fui um deputado que foi líder do meu partido aqui durante 4 anos, e eu presidi uma CPI e fui relator de outra, as 2 maiores CPIs que o Estado já fez, que prendeu gente, indiciou um monte de coisa. E como eu sei que deputado, às vezes tem deputados que querem vender informações, querem fazer, e oferir lucro com CPIs, eu fiz o quê? Eu convidei o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal para acompanhar todas as CPIs que eu participei como relator ou presidente. E quem que eles me mandaram na época para presidir? Veja, isso já lá em 2000. Quem eles mandaram? O Carlos Fernando dos Santos Lima. Esse cara ficou comigo durante 1 ano na CPI, sabendo como eu funcionava, sabendo todo o meu network, meus contatos, aonde que eu tinha, ele via que eu falava com todo mundo, sabe? Então ele se apaixonou por aquilo, ele queria extrair de mim as coisas, quem que é isso aqui, o que que ele faz, tal. Ele tinha muito interesse de ficar grudado ao meu lado. Ele, ali dentro da CPI, ele orientava eu, em audiência, prender pessoas para ameaçar. Naquela época ele fazia isso, me auxiliando na CPI. Entendeu? Então, eu prendi dentro da CPI, eu dei voz de prisão por causa dele, entendeu? Que me pressionou o vice-presidente, o relator. Voz de prisão aqui, o senhor lembra o nome, não? Não, eu lembro, eu dei voz de prisão por presidente da época da Telepar. É só vocês pegarem aí da época aí de 2000. Isso foi a mando deles. A mando dele. Sérgio Moro. Me auxiliando. Não. O general Carlos Fernando dos Santos Lima, que foi um dos cabeças aí da República de Curitiba. Ele sempre foi o mentor. Né? O Januário era aquele que assoprava, ele é o que mordia, e o Deltan Dallagnol era o bobo da corte, porque era um moleque, eles botaram ele para botar ele na frente na exposição, porque ele era vaidoso e queria aparecer e cometer todas as ilegalidades que cometeram. Só que, quando eles caíram na Vaza Jato, o que teve naquilo? As provas obtidas pela Vaza Jato foram obtidas de forma ilegal. Não poderia ser usada contra eles. Só que eu tenho as provas, entendeu? De crimes continuados deles até 2022, que são provas reais.